Quem são os arcontes? A gente pode entender estes seres e esse termo arcontes tanto como entidades espirituais que atuam num nível inferior do mundo espiritual, influenciando a humanidade e até servindo para uma agenda do governo oculto, tá? Porque os Anunnakis têm uma correspondência com esse nível baixo do plano espiritual da Terra. Eles conseguem interagir e manipular os espíritos que estão nessa faixa de frequência que nós chamamos umbral, tá? Existem legiões de seres que estão atuando negativamente, né, contra a humanidade, contra a evolução do ser humano, que são revoltados, são rebeldes, né? Muitas vezes são espíritos planetários, são entidades que se formam lá e se reúnem para resistir ao processo da evolução, mas estão na ignorância, né? Infelizmente, um dia vão ter que despertar também e mudar. Agora, existe a relação dos arcontes também com os próprios Anunnakis, com aqueles que se consideram deuses da Terra, tá? Eles não são seres espirituais, não. São seres físicos, planetários, mas que têm um conhecimento e um controle total de todas as frequências da Terra. Então, muitos também relacionavam eles, os Anunnakis, né? E principalmente o Anunnaki Mor, que controla tudo, vamos dizer assim, que obteve mais poder sobre a humanidade, como o príncipe do mundo, ou demiurgo, né? O falso Deus, que se passava por Deus para enganar a humanidade. É o demiurgo, não é o Deus verdadeiro, é o falso Deus das religiões. É o Deus criado pelos homens e pelos Anunnakis, né? Tem nada a ver com o casal criador. Então os arcontes têm a ver com os Anunnakis, têm a ver com essas entidades espirituais baixas aí. Entre nós, humanos, existem os tipos reptilianos. Como identificar esse tipo de personalidade? Reptilianos é um termo mal utilizado pelas pessoas, tá? Existe sim uma raça que tem a ver com essa questão da genética reptiliana, mas isso também foi confundido com uma biotecnologia que os Anunnakis utilizavam no passado. Era uma roupa biomembrana que eles utilizavam, que ativava os meridianos dos corpos deles, que parecia uma escama, mas não que eles sejam reptilianos, são humanos como nós. Então isso foi muito confundido, né, diante das interpretações aí das pessoas. Agora, existe sim uma raça reptiliana, e a genética dessa raça também foi miscigenada um pouco com outras raças, tá? Junto com as dos Anunnakis e outras raças, né? Um pouco dessa miscigenação. Agora, o que falam aí de reptilianos, que as pessoas são reptilianas usando corpos humanos, que tem um réptil ali, que a pessoa está com olho de réptil, que ela está usando uma roupa humana híbrida, e que tem reptilianos no plano astral, né, sugando a energia das pessoas, isso aí tudo balela, tá? Não procede, é tudo viagem da maionese do pessoal aí. O único grupo, os únicos seres que estão atuando no governo oculto são conhecidos como Igigis e também os Anunnakis, algumas facções desses grupos aí, dessas raças. Esquece essa coisa de reptiliano, draconiano, essas coisas aí existem, mas não importa. O que importa é a gente saber o nosso processo evolutivo e o que nós temos que fazer. Hoje fala-se sobre adenocrome. É verdade? Sim, é verdade, tá? Existe sim essa manipulação do sangue humano para o prolongamento de vida dos Anunnakis e de alguns dos seus híbridos, né? Dos líderes que conhecem esse segredo e utilizam o sangue da raça adâmica para prolongar, rejuvenescer, né, o seu processo fisiológico. Mas isso tem consequências negativas para eles, né? Eles não sabem disso. Eles acham que através do sangue humano eles vão conseguir evoluir e prolongar e atingir a vida eterna. Eles acham, não vão conseguir. Inclusive junto com o ouro, né? O ouro monatômico que eles ingerem, que eles passam no corpo, que eles comem, bebem, também geram esse processo juntamente com o sangue. Mas não é o mecanismo correto, tá? Eles acham que têm o conhecimento disso, mas não têm. Por isso que a lenda dos vampiros, né, do Conde Drácula, vem dessa ideia de que o sangue, né, no pescoço, que eles vinham para sugar o sangue do ser humano, simboliza essa tentativa dos Anunnakis, dessas raças, desses seres, em querer atingir a imortalidade. Por isso que os vampiros não morrem, né?
Então tem a ver também com essa lenda dos vampiros, com essa questão do sangue, principalmente das crianças, né? Então é muito complicado isso daí. E esses seres vão ser impedidos de fazer isso, eles não podem mais manipular a humanidade para adquirir dessa forma, né, o prolongamento de vida deles. É bem complicado isso. Eles não vão mais conseguir fazer isso.